onde eu fui acolhido, eu e minha esposa. Então aqui foi um tempo muito especial. Todas as cidades praticamente que a gente passa pelo Brasil, nós enfrentamos muita perseguição. Mas aqui nós tivemos um lugar onde pessoas nos abençoaram, nos acolheram e nós somos muito gratos por isso. Amém? Amém. Queridos, eu quero falar hoje, eu quero ministrar hoje algo que eu nunca ministrei antes. Quem me conhece mais de forma mais íntima sabe que eu só sei o que eu vou ministrar 10 minutos antes de ministrar. A não ser que seja um seminário, um estudo, aí eu já sei. Mas quando é uma ministração assim, eu nunca sei. E se eu sei, daí muda. Vai mudar com certeza. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, capítulo 26. Talvez mais uma coisa que você vai achar estranho é eu começar ministrando, pregando e abrindo inicialmente no Antigo Testamento, né? Talvez seja outra coisa que você vai estranhar. Eu começar a abrir no Antigo Testamento. Né, mano? Queridos, Deus ele nos está levando a um novo tempo. Quando eu falo que Deus está nos levando a um novo tempo, eu estou falando da Igreja de Cristo mundial. Eu estou falando da Igreja de Cristo que está em todas as partes da terra. Tanto aqueles que se reúnem em pequenos grupos, quanto aqueles que se reúnem em grandes congregações, onde chegam a ter 1 milhão de pessoas num culto, como no caso da Índia, como no caso da Coreia do Sul. Então a Igreja de Jesus, ela é todo o corpo de Cristo espalhado pela terra, e há uma promessa de Deus, que um avivamento vai ser derramado. Eu fui convidado para participar de um debate, e eu particularmente, não sei porquê, mas eu sou apaixonado por debate. Eu gosto muito de debate, eu gosto demais, principalmente quando são vários debatedores juntos. Aí me chamaram para esse debate para falar discutir sobre o que tem sido pregado hoje nos púlpitos. E a gente ali, sempre quando você está debatendo, você entra num assunto e tem vários ouvintes na rádio ali. Então as pessoas fazem perguntas e às vezes começa no sul, termina no norte, depois vai para o oeste e vai para vários pontos da teologia. E surgem várias perguntas, várias dúvidas, a gente vai respondendo ao mesmo tempo que está debatendo, né? E eu estava falando na rádio sobre o que Deus me falou, sobre o último avivamento, a última onda que virá sobre a terra. Aí ele falou assim, irmão, como a gente está falando de Bíblia, só para ficar bem específico aqui, só especifica para o ouvinte se isso que tu está falando é bíblico ou é profético. E eu falei, não, isso é profético. Ele, não tá, beleza. Aí eu continuei. Mas quando eu fui embora, Deus falou assim para mim, por que tu não disse que isso é bíblico? E eu falei, porque eu não me liguei, porque eu não prestei atenção, ou até porque eu não sabia, de uma forma mais profunda. Porque a gente não vê Deus falar na Bíblia sobre o avivamento do Brasil, porque na Bíblia nem tinha Brasil. Mas aí Deus lembrou isso nesse dia, acho que faz umas 3 semanas atrás, do capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 11, quando Paulo fala sobre os dons ministeriais, e no versículo 12 em diante ele fala o motivo de existirem os dons dados por Deus, por Jesus, pelo Espírito. E ele vai dizer que é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, para que nós venhamos a crescer espiritualmente, chegar à medida da estatura completa de Cristo. Isso é o avivamento. Porque a igreja não chegou nem perto desse patamar de, estou falando igreja mundial, quando eu falo igreja, entenda que é mundial, o corpo de Cristo em si. A igreja não chegou nem perto ainda da medida da estatura completa de Cristo. Então, se a Bíblia está prometendo que toda a igreja antecedente ao arrebatamento vai chegar nesse patamar, isso é avivamento. E isso é algo mundial, porque quando a Bíblia está falando de corpo, está falando do mundo.
Não está falando do aprisco, não está falando de tal, está falando de todo mundo. E nós estamos incluídos nisso. Mas antes de falar aquilo que Deus me falou, eu quero ler alguns textos. E o primeiro deles é Êxodo 26. Êxodo capítulo 26 e o verso 30. Vai dizer o seguinte: então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado. Vou repetir: então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus manda Moisés construir o tabernáculo que foi edificado em Shiló. A Bíblia diz que ali o tabernáculo ele devia ser edificado no meio do acampamento, ou seja, as 12 tribos de Israel se acampavam ao redor, ou seja, Deus é o centro. Primeira chave da mensagem: Deus é o centro. Se eu pudesse intitular essa mensagem, eu diria o seguinte: o motivo de não sermos abençoados por Deus. Porque assim como existem motivos que vão fazer Deus nos abençoar, existem motivos que vão fazer Ele não fazer nada. E isso sempre vai ser culpa nossa. Sempre vai ser. Porque Deus ele é perfeito, nele não há defeito nenhum. E Ele é sempre justo da mesma forma e medida que Ele é misericordioso e amoroso. Então, nós vemos aqui Deus dando uma ordem para Moisés: edifica o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Presta atenção. Se Deus falou para Moisés edificar algo segundo um modelo, aquilo não tinha sido criado ali, já existia. E aonde está esse modelo? Porque a revelação foi no monte, mas aonde que existe esse outro tabernáculo que Moisés copiou? Abre comigo Apocalipse 11. Hoje você vai rodar. Apocalipse 11, ainda bem que todo mundo é bom de Bíblia. Apocalipse 11. Apocalipse é o último livro da Bíblia, viu? Versículo 19. Vai dizer o seguinte: revelação de João: e abriu-se no céu o templo de Deus. Alguma tradução aí diz tabernáculo de Deus, santuário de Deus? Alguma tradução disso? No sentido literal é a mesma coisa. Abriu-se no céu o templo de Deus. Olha só. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Queridos, a Bíblia está dizendo que existe um templo no céu e que lá no céu existe a arca da aliança. Então, quando Deus deu a revelação para Moisés sobre a arca, sobre as medidas do tabernáculo, Moisés não fez algo do nada, não foi criado ali. Moisés seguiu um modelo que já tinha sido estabelecido. Moisés seguiu um modelo já existente. Moisés não fez nada do estilo dele. Eu vou deixar esse santuário à minha cara. Segundo o modelo que Deus mostrou no monte, e é o que lemos em Apocalipse 11:19, foi o que Moisés fez. Então, se você repara, tudo que foi criado foi segundo um modelo que já tinha sido criado. Quando Deus foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. O que Deus estava dizendo? Eu vou fazer o homem copiando um modelo. Copiando um modelo. E aqui, o que eu acabei de citar em Efésios 4, que a igreja ela tem que ser parecida com quem? O modelo que já existe e que é do céu. Esse modelo ele é do céu. Então Moisés ele edificou o tabernáculo. Claro, o tabernáculo ele era itinerante, ele era móvel. Depois Salomão edificou o templo, que esse é o templo que tem no céu.
ele fez segundo o modelo também. A Bíblia diz que na Arca da Aliança tinha 2 querubins em cima da arca. Querubins de alto patamar de responsabilidade e administração. Se tinha uma arca aqui na terra com 2 querubins, simbolizando, tipificando o quê? Querubins que tinha na arca do céu. Sim ou não? Mas a Bíblia fala que os querubins têm uma responsabilidade muito grande, que não é a mesma responsabilidade de outros anjos. A Bíblia fala de um querubim ungido, que andava em pedras afogueadas, que andava sobre as pedras preciosas, que era vestido de total glória que foi dada por Deus. E o que aconteceu com esse querubim? Ele caiu. O querubim estava lá na guarda da presença. Então, a Bíblia vai dizer que aquele querubim caiu, foi lançado às alturas, mas a Bíblia também vai dizer, vai ficar extenso se eu for abrir os textos, mas você pode pesquisar, é fácil de achar. A Bíblia vai dizer que o querubim ungido, que é Satanás, ele foi lançado, mas antes de ser lançado, a Bíblia deixa bem específico que ele já tinha uma multidão de iniquidades. Então, olha para o seu irmão e diga assim: não foram essas iniquidades que fizeram ele cair. Por quê? Porque ele tinha uma multidão de iniquidades, ele tinha já. E por que ele não foi lançado antes? A Bíblia diz que ele já tinha uma multidão lá no céu, ele estava lá, mas chegou um momento que o cálice da ira de Deus transbordou. Foi o momento onde ele organizou uma rebelião contra Deus. A rebelião fez ele ser precipitado às alturas. Se ele se rebelou contra o governo de Deus, ele se rebelou contra o modelo de governo de Deus. Ele se rebelar contra o modelo de governo segundo o céu, fez ele ser precipitado às alturas. Eu não sei qual seria o plano de Deus se ele não tivesse rebelado. Eu não sei, mas a gente sabe o que aconteceu e sabe todos os resultados que isso acarretou. Precisamos entender que Deus é um Deus imutável. Malaquias 3:6 vai dizer que Deus não muda. Se Ele não muda, Ele nunca vai mudar. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo também é imutável, porque Ele é um modelo do Pai. E a gente vai ler uns textos sobre isso hoje também. Por que Jesus não muda? Porque Ele é o modelo do Pai. Olha o que vai dizer em Marcos capítulo 4. Não precisa abrir por causa do tempo. Marcos capítulo 4. Mas se você quiser anotar vai ser bom. Marcos 4, verso 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. O que Jesus pregava? A sua doutrina. Agora olha o que vai dizer João capítulo 12, não precisa abrir também, a não ser que você seja muito craque de Bíblia. João capítulo 12, o versículo é o 49 e o 50. Olha só o que ele diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo. Gente, vamos ler de novo. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus disse em João 14 que ia para o Pai, mas ia enviar o Consolador, e o Consolador ele ia fazer o quê?
nos lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha dito. E o que Jesus Cristo disse é o quê? Um modelo do céu. Não achismo dele. Não uma coisa que ele achava legal. Uma coisa que foi dada a ele. Ele disse, queridos, quando as pessoas questionavam ele, ele dizia, o que eu estou falando não veio de mim. O que eu estou falando já existe no caráter daquele que criou todas as coisas. João 14:10 vai dizer o seguinte. João 14:10 vai dizer o seguinte: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus, ele pregava e ensinava. Existe uma diferença grande entre pregar e ensinar. Ele pregava e ensinava aquilo que ele ouviu do Pai, aquilo que era mandamento estabelecido por Deus. E Deus, para testificar que o que Jesus dizia era reto, ele se manifestava com sinais. Jesus mandou a gente fazer o que também? Pregar o Evangelho. O Evangelho é aquilo que ele prega. E ele disse que vai acontecer o quê? Que sinais vão seguir aqueles que crerem. A mensagem do Evangelho, ela é acompanhada por sinais para testificar da vontade de Deus. Então você vê que a vontade de Deus, ela é seguida com sinais. Jesus não pregava nada dele mesmo. Sabe que, queridos, às vezes as pessoas, elas vêm até mim e me mostram, tentam me mostrar vídeos e coisas, e eu vejo tanta gente falando tanta coisa, e eu fico pensando assim, meu Deus, cara, Deus precisa me conservar dessa forma, da vontade dele, porque tem sido tão fácil nesses últimos tempos se corromper, falar aquilo que não é de Deus, ensinar aquilo que não é modelo, sabe? E nós vemos assim, se o próprio Senhor Jesus, que é Deus, não se deu o luxo de ensinar algo que não era só dele, mas que era modelo do Pai, por que nós vamos fazer diferente? Eu não estou falando somente de pregar, preste bem atenção, eu estou falando de obedecer, porque não tem como pregar sem obedecer, não existe pregação sem experiência. Você está entendendo? Você vai ver que a mensagem ela vai estreitando um pouco. Versículo 20. Edificados vem de edifício. Jesus disse para edificar a casa onde? Na rocha. Se edificar na areia, vai desabar. Olha qual o fundamento que Jesus está dizendo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Paulo está falando aqui que nós somos edificados sobre o fundamento que já foi estabelecido, ou seja, no Novo Testamento aquilo que foi canonizado, aquilo que é oficialmente a escritura do Novo Testamento, e ele vai dizer uma coisa que tem muito herege falando diferente, principalmente na internet. Sabe o quê? Que Jesus aboliu a lei. Sabe que lei que Jesus aboliu? A lei litúrgica do judaísmo. Porque se Jesus... E eu vejo o seguinte, e eu vejo liderança dizer isso, principalmente na minha terra, não sei porquê, mas principalmente é lá, principalmente. Mas quando fala de Malaquias 3:10, parece que a lei volta a funcionar. É isso que não dá para entender também. Então se a lei foi abolida, então vamos matar, então vamos cobiçar, então vamos idolatrar. Você está entendendo? O que Jesus retirou foi o quê?
O judaísmo, a liturgia religiosa estabelecida antecedente ao ministério e à cruz do Calvário. O ministério de Jesus é a cruz. Agora, no Novo Testamento também tem lei. É isso que as pessoas precisam entender. A graça não nos dá o direito de não obedecer aquilo que já foi estabelecido. Jesus pregava uma doutrina, então ele não estava pregando aquilo que era do fariseu. Jesus estava pregando a doutrina. Se ele estava pregando uma doutrina, ele estava pregando uma lei. Se ele estava pregando uma lei, ele estava pregando algo para ser obedecido. Atos capítulo 1 vai dizer o seguinte: depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu, foi elevado às alturas em uma nuvem e o recolheu, ocultando aos seus olhos. Por Jesus, antes de subir, ser exaltado, ele deu mais mandamentos, sendo que ele já tinha ficado 40 dias ensinando o que diz respeito ao reino de Deus. Então ele deu mais mandamento antes de ser exaltado. Por que ele deu mandamento? Para obedecer. Você está comigo? Olha o que vai dizer, Hebreus vai falar mais específico sobre isso. Hebreus capítulo 6. Porque você leu que devemos ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está falando do Novo Testamento, os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Aí olha que Hebreus capítulo 6, no verso 1 e 2 vai dizer: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Olha onde Paulo está dizendo que nós devemos chegar. Eu vou ler de novo, que talvez você não pegou. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento. Ou seja, se o fundamento foi estabelecido, não tem mais o que lançar, aquilo que já foi canonizado é o que tem que ser seguido. Aí ele vai dizer o seguinte: lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Está falando da doutrina, ele está resumindo aqui a doutrina, que dá para estender bastante aqui no assunto. Eu não vou me estender aqui, mas você vai achar vídeos falando disso no YouTube. Da fé em Deus, da doutrina dos batismos. A Bíblia fala de 3 batismos no Novo Testamento: para o arrependimento, o batismo das águas, o batismo do Espírito Santo, que é diferente do batismo de fogo, embora muitos confundam, mas não é. Se você ler, principalmente no original grego, você vai ver que não é. E o batismo de fogo. Então existe uma doutrina que especifica o que é e o que não é. Dos batismos, da imposição de mãos, aí fala de dons, fala de curar, fala de levantar pessoas ao ministério, tudo isso é uma doutrina. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, não devemos lançar outro fundamento. Os rudimentos da doutrina de Cristo foi estabelecido, foi fundamentado, canonizado, e é isso. A palavra nua e crua que deve ser seguida. Por que será que quando o pregador está aqui ensinando sobre oração, se eu não me engano foi no culto passado ou na paternidade, eu não me lembro, foi falando sobre o tempo de oração. A pessoa acha que quando o cara está pregando, o cara está estou cuidando para não usar gírias gaúchas. O cara está de brincadeira. Mas daí Jesus, sabe o que ele faz? Ele chama 3 apóstolos para ir no jardim antecedente à cruz. E quando ele volta, 1 hora, ele chega: pô, nem 1 hora vocês conseguem orar? Misericórdia. E olha que são os 3 mais íntimos. 1 hora. Aí quando o cara está aqui em cima falando de oração, oh, que palavra abençoada, passa a semana e não orou 30 minutos, porque não entendeu que faz parte da doutrina, não entendeu que é mandamento. E o pior é quando ora. Pô, uma vez eu estava conversando com um irmão, e ele falando assim para mim: eu oro todos os dias o Pai Nosso, antes de dormir, todo dia. E eu estou falando de um cara crente, eu não estou falando de pagão.
oração é relacionamento e faz parte da doutrina. O que a gente precisa entender é se aprofundar nesse relacionamento, porque no início desse relacionamento a nossa carne sempre reluta de todo mundo, mas quando o nosso espírito se fortalece, nós começamos a ter prazer com isso, e chega um momento que nós vamos mergulhando mais e mais nesse relacionamento, que a gente não consegue mais não obedecer. Queridos, Deus mandou voltar para o sul. Eu tinha plano de comprar uma casa aqui. Tu imagina se eu tivesse comprado? Aí, é no condomínio que tu gostou. E eu ia ter que fazer. Acontece que a gente só consegue obedecer certas coisas que Deus fala quando adquirimos um certo grau de maturidade e relacionamento. Você já viu que um filho, quando não tem bom relacionamento com o pai, ele não consegue obedecer? Pega um filho que, nossa, aquele filho que ama o pai, tá junto, tá sempre junto, que tá sempre agarrado. O pai pede qualquer coisa. Ele pode não gostar, ele reluta, mas algo dentro dele impulsiona ele a fazer. E quando eu estou falando da doutrina, não estou falando só de oração, estou falando de tudo aquilo que a doutrina diz. Sabe que Paulo chegou numa cidade para pregar, e eu uma vez ministrando lá na minha terra, e sabe que as pessoas me falaram, sabe o que eu não evangelizo? Segura na parede aí, varão. Sabe o que eu não evangelizo? Que eu não senti no meu coração. Aí sabe que eu vejo Paulo falar em Atos? Então Paulo, impulsionado pela palavra, foi até tal lugar e pregou o evangelho. Não está dizendo que o Espírito Santo deu arrepiozinho, não está dizendo que o Espírito Santo deu um assoprinho no peito dele, não está dizendo que ele tremeu, está dizendo que a palavra impulsionou ele. Ou seja, o relacionamento dele é tal que quando ele lembra da Escritura, o texto constrange ele a fazer o que o texto manda fazer. Ouve a palavra e sabe por que a gente não consegue obedecer? Porque o relacionamento não está exatamente da forma que deveria estar. Aí tem gente que certa vez eu treinando as pessoas sobre mover de oração, passar horas de oração. Alguns aqui participaram da Prayer School, que é uma escola minha de oração, e eu falo sobre isso bastante. A pessoa, eu oro 2 horas, o fulano também ora 2 horas e ele consegue fazer tanta coisa a mais que eu. Acontece que você precisa orar mais. Não me pergunta por quê. Não me pergunta por quê. Uma vez perguntaram para mim o sucesso do ministério. Qual é o sucesso do teu ministério? Milagres e isso, aquilo, aquilo. Cara, se eu falar que é por causa que eu oro muito, tem gente que ora mais do que eu e não tem o resultado que eu tenho. Se eu falar que é que eu estudo, tem gente que estuda mais do que eu. Se eu falar que eu sou fiel, tem gente mais fiel do que eu. Se eu falar que eu sou bom, é porque tem gente muito melhor do que eu. Então o resultado não tem nada a ver comigo, é a conclusão que eu chego, é a graça de Deus. Então, mas o cara está sendo fiel no metron, do grego, que é medida do dom que Deus deu. O cara está sendo fiel naquilo que Deus deu. O cara não tem o chamado para fazer a mesma coisa que eu, e vice-versa. Então, queridos, o teu relacionamento com Deus, ele precisa chegar ao patamar que Deus quer. Você está entendendo? Não o patamar que eu posso. Porque tem gente que quando Deus quer falar, a pessoa, sabe o que ela faz? Ela fica dando ESC no espírito dela o tempo todo. Deus quer falar ESC. Deus quer falar ESC. Aí chega na hora de dormir, abre a conversa de Deus, lê rapidinho, diz amém e dorme. Daí não vai ter estrutura espiritual para obedecer certas coisas que Deus vai mandar fazer. E a doutrina, ela é pesada para quem não tem comunhão. Porque Jesus disse, os meus mandamentos são suaves, mas para quem tem comunhão, relacionamento, olha só.
3 João tem um texto muito gostoso. 3 João, evidentemente é o capítulo 1, só tem um capítulo. O verso 3 e 4 vai dizer o seguinte: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da tua verdade. Olha só, como tu anda na verdade. Verso 4: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Se existem filhos que andam na verdade, existem filhos que também não andam. E quando não andamos na verdade, é porque não estamos andando segundo o padrão que foi estabelecido e gerado lá no céu. Tudo seguiu um padrão, um modelo, e o modelo não é nosso. O modelo é de Deus. A gente fica querendo enfeitar aquilo que Deus falou que é para ser. Eu tenho um discípulo que é muito abençoado, e antes dele ser meu discípulo, ele dizia para mim: pô, cara, eu queria muito, eu tenho chamado para pastorear, eu quero pastorear. Falei: como tu vai pastorear? O teu filho não te obedece, tu quer pastorear? Tu tem que falar 10 vezes com o teu filho fazer uma coisa tão simples, e tu quer pastorear a igreja de Deus assim. Sendo que para ser diácono, não está falando de cuidado de vidas, de cuidar de rebanho, está falando de servir mesmo. Cheio, Atos capítulo 6, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, boa reputação. Tem boa reputação? Vem cá, chama o esposo, quero fazer umas perguntas. Chama os parentes que moram perto, quero fazer umas perguntas. Chama tio, chama isso, quero fazer uma pergunta. Chama vizinho, quero falar no vizinho, quero fazer umas perguntas pro vizinho. Quero saber o que o vizinho anda escutando da casa. Tá com as contas pagas? Tá devendo para alguém porque quer? Quanto tempo passa com Deus? Fala em línguas? Porque o cara quer fazer a obra de Deus, mas não quer seguir o modelo. A Bíblia diz para ser cheio, cheio é cheio. Cheio está falando de plenitude. No verbo original também. Aí quando toca o louvor, pode ser o melhor louvor. O cara que está tocando, cantando, pode estar 50 dias sem comer e sem beber. Mas o cara parece que está ali igual uma estátua. Não consegue chorar, não consegue se quebrantar. Está todo mundo no mover, se rolando no chão, não aguentando a glória de Deus. Já tem anjo carregando as pessoas no colo dentro do templo. Está a pessoa assim, ó. Aleluia. Queridos, não tem esse papo de é meu jeito. É relacionamento. Porque quando todo mundo casa, todo mundo tem o mesmo tipo de relacionamento com a esposa, e são pessoas diferentes. Já viu alguém casar e não querer dar um beijo na esposa? Não é meu jeito. Teu jeito é estranho. Tá bem esquisito. Não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Na lua de mel eu quero jogar dominó. Tá bem estranho esse teu jeito. Bem esquisito. Quero jogar paciência Spider. Se nós somos pessoas diferentes, mas quando vamos nos relacionar com o filho, porque é muito difícil um pai que não chora. Isso, eu não sou pai, mas eu vejo as pessoas me dizer, tá? Eu sei que não é 100%, não dá para generalizar, mas eu vejo a maioria dizer: cara, eu chorei quando a minha esposa disse que estava grávida, ou eu chorei quando a minha esposa entrou em trabalho de parto, eu estava naquele momento, eu chorei junto. Mas são pessoas diferentes tendo a mesma reação, porque tem comunhão. Você já reparou que você chora quando um ente querido, seja o cônjuge, seja o filho, seja uma mãe, um pai, quando se machuca, quando acontece alguma coisa grave, às vezes um acidente, às vezes um acidente doméstico, alguma coisa, não sabe, algum problema, a gente sente dor pelaquela pessoa, a gente chora. Mas quando uma pessoa aparece lá na TV que a gente nunca viu na vida, passa por uma coisa dessas pior, a gente não se comove como se comove com um ente querido. Por quê? Porque o relacionamento não é o mesmo.
Então, se a gente não consegue ter manifestações emocionais com Deus, como se tem com a esposa ou com o filho, é porque o relacionamento não está nem perto de ser parecido, mesmo sendo pessoas diferentes. Contra fatos não há argumentos. E tem gente que usa até texto para inventar historinha de carochinha. Acontece que texto isolado não cola, principalmente se for falar de original, principalmente se eu estiver ouvindo. Texto sem contexto é pretexto e para heresia. Você sabe o que é heresia? Tem gente que confunde heresia com blasfêmia. Blasfêmia é ofensa a Deus. Heresia é tudo aquilo que é diferente da doutrina do Novo Testamento. Tudo. A forma que nós devemos agir no ministério, a forma que nós devemos tratar a esposa, a forma que nós devemos criar os filhos, a forma que nós devemos levantar pessoas, que nós devemos curar os enfermos, evangelizar, pregar o evangelho, batizar pessoas. Tudo isso é doutrina já estabelecida e já tem modelo para fazer. Eu estou aqui generalizando para a gente não estender muito na mensagem. João capítulo 15, já estou falando do Evangelho de João, vai dizer algo bem bonito, bem lindo, bem maravilhoso. João capítulo 15, é o verso 7 e 8. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui está dizendo que para você ser discípulo, você tem que dar fruto. Só que sabe como é que se dá fruto? Se a palavra dele está em nós. Se a palavra dele está em nós, nós temos o direito de pedir a Deus, e tudo que pedirmos ele vai nos dar. Então, se ele não está dando, claro que a gente entende também que existe um tempo para certas coisas acontecer. Acontece que às vezes você tem a confirmação no Espírito que algo já deveria ter acontecido, já te gerou até uma revolta, você já está querendo fazer até campanha de 7 portas abertas, chave não sei do que, porque você acha que precisa desatar nesse sentido, dessa forma. Acontece que às vezes é porque a palavra não está habitando em nós. Se a palavra não habita em mim, é porque eu não obedeço a palavra. Se eu não obedeço a palavra, é porque eu não tenho respeito nenhum a ela. Aí eu não vou ser abençoado. Agora o que eu vou falar é apócrifo, tá? Não é bíblico. Não é bíblico no sentido de não ser um versículo bíblico. Quando eu era criança, eu ia pedir algo para minha mãe e minha mãe dizia: tu só pode estar brincando comigo. E ria de mim. Por que, mãe? Tu está me pedindo isso? Depois de me fazer passar aquela vergonha no colégio, que eu tive que ir lá para resolver aquele monte de besteira que tu fez? Aí, tu quer que eu te dê? Ai, que lindo! Ela dizia assim para mim: olha esse boletim aqui, parece uma árvore de Natal cheia de bolinha vermelha. Aí quer ganhar coisa ainda, então vai obedecer. Cara, e não é que ela estava falando algo que era de Deus? Ah, mas Deus é bom. Ah, mas é a graça. Jesus, eu sei que tu me amas. Pô, só um adultériozinho. Eu estava vendo um vídeo, aquele vídeo que eu te pedi para te mandar e tu não mandou, sabe? Alguém, talvez você viu um vídeo que um cara, ele agrediu uma criança e tal, viralizou aí nas redes sociais. E daí viralizou outro vídeo que supostamente era o mesmo cara, e já tem muita gente dizendo que não é, e realmente parece que não é. O cara tem uma tatuagem no braço na filmagem, na outra não tem, umas coisas assim. E outras questões aí que
Tem muito perito no Facebook, né? Aí, os policiais pegaram o cara e tiraram a roupa do cara, e pegavam umas ripas dessa largura de madeira, abateram tanto nele, o cara ficou todo roxo, gritava, se tremia de tanta agonia, de dor, e um monte de gente comentando o seguinte: é isso aí, bem feito, monstro, não sei o que, não sei o que. E eu, na minha humanidade, eu comecei a concordar, porque eu também fiquei revoltado com o que ele tinha feito. Mas daí Deus falou uma coisa para mim. Sabe o que é isso? A única diferença é que o pecado dele é diferente do teu. O pecado dele é só diferente do teu. Então, se é assim, todo mundo que está comentando, inclusive tu que está quase concordando, vai todo mundo para a mesma lenha. Porque pecado todo mundo vai cometer. Então, se ele é bem feito para ele, tem que ser bem feito para todo mundo, para aquele que mente, para aquele que calunia, para aquele que é herege, para aquele que trata mal a esposa, para aquele que tem a vida de fachada, para aquele que não paga a conta, para aquele que compra DVD pirata, aleluia, para aquele que faz gado net. A gente pensa que isso são coisas pequenininhas. Acontece que porque é cultural, isso é cultural. É cultural em vários países, estados, cidades, a gente julgar certas coisas, classificar com gravidade, mas acontece que erro e pecado para Deus é tudo a mesma coisa. Nós estamos falando aqui de obediência, isso tudo serve para nós. A gente julga alguém, perdão, julga uma situação, julga alguma coisa, mas e nós? Certa vez a gente estava brincando entre amigos assim, e a gente julgando um outro, mas brincando, todo mundo sabia que era brincadeira, pô, tu faz isso, mas era brincadeira e todo mundo estava na brincadeira. Aí eu lembro que eu falei uma coisa pro meu irmão e a gente dando risada, ele falou: pô, irmão, tem um poste no teu olho. Porque eu julguei ele, mas era brincadeira, ele sabia que era também estava me julgando, mas era tudo brincadeira. Ah, tu faz isso, tu também faz isso. Aí quando eu falei: tu faz isso, e ele: pô, olha aí, tem um poste dentro do teu olho. A Bíblia fala que tem uma trave, né? Ele falou que tinha um poste no meu. Cara, no meio daquela brincadeira, Deus ministrou meu coração. Queridos, às vezes a gente tem um senso de justiça tão humano, esquece do senso de justiça de Deus. Você está entendendo? Deus estabelece mandamentos. A gente está se preocupando com tanta coisa externa, com vídeo, com não sei o que, com isso. Só que às vezes a gente não está examinando a nossa vida para ver se a nossa vida está alinhada 100% àquilo que Deus quer. Se a nossa vida não está alinhada, aí nós merecemos juízo mesmo. Aí como que a gente vai ser abençoado? A gente acabou de ler um texto aqui: se a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir será feito. Acontece que tem uma condição: se a minha palavra estiver em vós. Se a palavra não estiver em vós, como que tudo que pedir vai acontecer? Como que nós temos orado? Qual é a frequência nossa e tempo de oração? Qual é a nossa frequência e tempo de evangelismo? Ah, mas eu não creio que evangelismo é para todo mundo. Então faz o seguinte: rasga a Bíblia. Que está brincando com Deus, bota fogo, bota embaixo da mesa para não ficar balançando mais, porque não está servindo, só quer obedecer uma parte, 99,9%. Assim a gente não vai ser abençoado. O que eu estou falando é o seguinte: Deus ele vai derramar algo, Deus ele já está derramando algo, mas ele, antes de derramar um avivamento de poder, ele precisa derramar, sabe o que? Ele precisa derramar, sabe o que? Um alinhamento. Eu falei que tudo que Deus fez é segundo o modelo do... O que Moisés fez? Quando fez o tabernáculo exatamente como o tabernáculo do céu, ele trouxe o céu para a terra. Sabe por que o céu não desceu? Por causa que o tabernáculo está na nossa cara demais. Porque o evangelismo está na nossa cara demais. Porque
porque as curas divinas, os dons espirituais estão muito à nossa cara, porque o governo da igreja está muito do nosso jeito, porque os dons de ministério estão muito do nosso jeito, porque a forma de governar é do nosso jeito, o casamento está do nosso jeito, a forma de administrar as finanças está do nosso jeito. Eu aprendi princípios financeiros aqui no Rio de Janeiro que eu não conhecia, e eu fui me aprofundando, e até hoje eu estudo muito a respeito, principalmente nos textos originais. Eu sou apaixonado, sou professor de grego, sou apaixonado por estudar o texto original. Sabe por quê? Porque o texto original ele é o único que tem total autoridade para refutar as traduções que nós temos hoje. É o único que tem autoridade para isso. Sou apaixonado por texto original, seja principalmente o grego, mas também gosto muito do hebraico e do aramaico, que é já mais para o Antigo Testamento. Queridos, Deus nos deu um modelo, mas sabe o que acontece? Não foi a visão que Deus me deu, então está cego. Não tem outra explicação. Uma vez eu estava começando a ouvir sobre a questão do batismo, e eu aprendi de uma forma religiosa que não é o modelo de Deus. Depois a minha venda teve que cair. Aí eu dizia, não, que isso, não fez curso de 5 meses, mas que isso, não está preparado. A minha religiosidade estava me causando uma venda que eu não conseguia fluir mais em Deus, porque a minha religiosidade estava impedindo. Aí eu comecei a estudar os originais e fui ver que quando as pessoas se entregavam a Jesus, elas desciam as águas e depois começavam a tratar pecados, confissão de pecados, discipulado. Eu lembro que quando o apóstolo me fazia umas chamadas de vídeo para mim, e ele dizia assim para mim, a gente bateu um papo, ele falou, mano, tu batiza para discipular ou tu discipula para batizar? Eu falei que eu batizo para discipular. Ele falou, não, só para saber, porque eu também faço isso. Acontece que tem um monte de gente que não faz e acha que está errado. Sabe por quê? Porque ao longo das reformas, estou falando desde o Lutero, anabatistas, metodistas, adventistas, e todas as reformas que foram vindo a partir de 1400 e pouco, 1500, foi acrescentando princípios, mas assim como vinha um princípio restaurado da igreja primitiva, vinha um monte de costume e achismo junto. Denominacionalismo, liturgia, aí esse faz de um jeito, esse faz do outro, mas quando a gente vê em Atos, a gente vê uma igreja lá em Éfeso, uma lá em Antioquia, uma lá na Índia, ninguém se conhece, mas todo mundo faz a mesma coisa. E o que acontecia? O céu descia. Qual é a nossa frequência de obediência? Qual é a nossa frequência de oração? Qual é a nossa frequência de oração em línguas que Paulo falou, quero que todos vós faleis em línguas estranhas? Em língua. Qual a nossa frequência de orar em língua? Qual é a nossa frequência de estudo da palavra? Não estou falando de ler, estou falando de estudo, sentar e se debruçar. Qual a nossa frequência de evangelismo? Qual a nossa frequência de expulsão de demônio? Qual a nossa frequência de batismo de pessoas? Qual a nossa frequência de dons espirituais fluindo através de nós? Qual a nossa frequência de ensino bíblico? Qual a nossa frequência de discipular os filhos? Qual a nossa frequência de obediência no sentido geral? Qual a nossa frequência de pesquisa na palavra? João 14,15. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Sabe como é que se demonstra o amor por Deus? Obedecendo. Se não obedece é porque não está amando. Aí é aquilo que eu falei lá no início sobre relacionamento. Não tem como amar sem relacionamento. Pega testemunho, vou falar de algo prático, dinâmico. Pega o testemunho de pessoas que cantavam, pregavam, aí se desviaram, tiveram uma experiência com Deus, desviados e se converteram, e eles falaram, não, eu me converti agora. Eu estou 20 anos no Evangelho, mas eu me converti agora. Um que me
lembrei agora recente não, mas é o que me veio à cabeça agora, é o Robson Monteiro, cantor, cara, cheio de Deus. O cara cantava o Brasil todo, mas quando ele passou por uma situação e teve uma experiência com Deus, ele disse: agora que eu me converti, é agora que eu sou de Deus. Porque antes eu conhecia só de cantar, mas agora eu tenho um relacionamento com Ele. Você está entendendo? Querido, Deus quer ver você mergulhando mais, porque quando você mergulhar mais, você vai obedecer mais. Quando você obedecer mais, você vai seguir um modelo, você vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor, e sabe o que vai acontecer? O modelo se expande, você brilha porque você é luz, e o céu desce na terra. Amém. E se cumpre Efésios capítulo 4. Deus falou o seguinte para mim: que vai começar um mover grandioso em todas as congregações do mundo, não importa a denominação, Deus nem olha para isso. E um mover onde esse último mover, essa última onda, ela vai varrer o mundo inteiro e vai restaurar todos os princípios. Lutero restaurou a salvação pela graça mediante a fé. John Wesley restaurou a sede santo porque eu sou santo. Os anabatistas restauraram o batismo por imersão. Os adventistas restauraram a vinda de Jesus que está próximo. Charles Finney restaurou o mover do Espírito Santo e o ministério evangelístico. Depois veio a reforma apostólica. Depois veio o país de Gales, Ilhas Hébridas, Rua Azusa, vários avivamentos pentecostais. Depois veio o movimento da fé em 1950. Em 1940 e pouco começou a ser restauradas as 7 festas proféticas bíblicas. E começou uma onda de festas proféticas, onde quando cada festa se cumpria nas congregações, um mover acontecia que ninguém explicava. Estou falando dos Estados Unidos, não dá para entrar muito aqui na história, para não estender mais. Aí veio agora a reforma dos grupos caseiros, que começou lá na década de 80. Porque antes, a pessoa sabe que as pessoas pensavam ignorantemente, eu inventei essa palavra agora, que era discipulado. As pessoas achavam que cuidar de vida, que discipulado é subir num púlpito e botar um monte de gente na cadeira na sala de aula. Discipulado não é isso. Discipulado é vínculo, é caminhar junto, é comer na mesma mesa, é longos telefonemas, é um chorar com o outro, é confissão de pecados, é intimidade, é a pessoa conhecer a tua vida e tu conhecer a dela. Pega o modelo de Jesus discipulado. Aí isso foi restaurado, depois veio a reforma da paternidade, já junto com esse movimento de discipulado, grupos caseiros, que é o princípio de Atos. E agora Deus está derramando a última onda, onde Ele vai restaurar tudo. E uma das coisas que Deus falou para mim que vai restaurar é o governo da igreja. O ministério episcopal, que tem um monte de congregação hoje que nem usa mais isso, mas é modelo. O ministério do presbitério, o ministério diaconal, da forma bíblica, não essa coisa que é, irmão bonitinho, vem todo com uma camisetinha de obreiro. Isso tudo tem que mudar, e isso tudo vai vir na reforma, se a gente tiver com o ouvido e o coração aberto, bem aberto. Quando o modelo começar a ser restaurado, eu falei que Deus quer derramar avivamento, mas antes Ele vai gerar um alinhamento, sim ou não? Mas sabe quando é que vai ter alinhamento? Quando no nosso coração começar a ter abibliamento. Abibliamento. Estou falando de ensino doutrinário. Tem gente que está tanto tempo na igreja, se tu perguntar para a pessoa te explicar que a porta do reino não sabe. Doutrina básica. Se perguntar como é que é o processo do batismo, não sabe dizer exatamente como está em Atos, não foi ensinado. Agora, se perguntar como é que se faz para receber a bênção, sabe. Isso sabe. Se pergunta como é que faz o propósito não sei do que, sabe falar. Sabe falar até das congregações que não é dela, o que vê na TV, e é easy.
E sabe o que acontece? Sabe o que nos impede de crescer e de ter um abibliamento interno? Não ter filtro teológico. Não ter filtro teológico. Passa café sem filtro para você ver. Você vai ver aquele negócio preto grudar na tua garganta, você vai ver quanto você vai tirar. Você vai ver que delícia. Não temos filtro teológico, aí tudo que é fonte a gente bebe. Eu conheço um cara que o cara falou de cura, pode ser, sei lá, pode ser um muçulmano ministrando cura, o cara vai lá receber transferência de unção. Cura, milagre, cura. Aí não tem abibliamento, não tem filtro no coração, vai bebendo de tudo que é fonte. Um ensina de um jeito, um ensina do outro. Mas eu quero tudo. Mas, se não permanecermos na palavra, não vamos dar fruto segundo a palavra. E se a gente não dá fruto segundo a palavra, a gente vai ser um daqueles 380 que abandonou Jesus, não dos 120 que ficou no Pentecostes e recebeu a promessa. Sabe qual é a diferença disso? A diferença de discípulo para seguidor. O seguidor, ele segue, gosta de ouvir, gosta de receber milagre, gosta de ver cura. O discípulo, ele quer ter compromisso. O seguidor, ele age e vive como membro. E nem isso está na Bíblia. Agora o discípulo, ele age e vive como ovelha. E ovelha, ela multiplica e ela não se rebela. Deus falou de um mover grandioso que vai acontecer na igreja dos Mormons. Pode acreditar. Deus me falou de um mover que vai acontecer nos testemunhos de Jeová. Vai acontecer um bibliamento lá dentro. Não todos, mas vários. Eles vão até se desligar. E vai começar um mover de Deus lá dentro. Vão ter cultos onde lá dentro as pessoas vão começar a falar em línguas, não vão saber o que é. E o Espírito Santo vai começar a revelar um modelo. Glória a Deus, aleluia. Você vai ver uma grande onda de avivamento, que vai ser como se fosse um cinto ligando a América Latina. Presta atenção, é um cinto ligando a América Latina. Isso é uma visão que Deus deu. América do Norte, Brasil, Argentina, todos os países da América. Então esse cinto, essa aliança de nações, onde o avivamento vai ser derramado com muita força, vai varrer o mundo inteiro. E nós vamos ver, essa geração vai ver o derramamento desse avivamento. E Deus tem levantado reformadores hoje em dia para falar estas verdades. E muitos estão sendo apedrejados, caluniados, perseguidos. E eu fiquei sabendo de até mortos. E não é o mundo que está perseguindo. Não são os ímpios que estão perseguindo. Você quer que eu diga quem está perseguindo? Sabe qual é a visão que Deus me deu? Quer saber? Quer que eu te conte a visão que Deus me deu da fase que a igreja está vivendo? De uma noiva se esfaqueando. Até quando? Até quando nós vamos ser meninos? Até quando nós vamos ficar dando bola para achismo teológico sem base? Que eu fui ensinado assim, que me ensinaram assim, que eu aprendi assim, porque há 30 anos atrás, queridos, pensa numa palavra que falou comigo. O profeta Danduque falando: o que funcionava antes não funcionava mais. A religiosidade não funciona. A religiosidade precisa parar e nós deixarmos o Espírito Santo fluir por meio da igreja. Danduque, um cara com, sei lá, 80 anos falando uma coisa, ele ainda disse assim: se você não gostou, a porta está ali. Um cara de 80 anos pregando contra a religião que ele 80 anos conheceu, para a pessoa que tem 20, 30 anos de idade que está vivendo a religião. Você está entendendo a gravidade do estado da noiva? Em que lugar nós estamos em todos esses acontecimentos? No lugar do discípulo ou no lugar do seguidor? Vamos ficar de pé? Senão não para mais de falar. Vamos ficar de pé, senão não para mais de falar.